Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Primeiramente, eu peço desculpas que essa semana que passou não houve postagem por motivos de saúde. A gente mudou e eu peguei uma tosse, uma gripe alérgica aqui devido à mudança e a ambientação física nova até a gente colocar tudo no lugar. Mas estamos aqui firmes e fortes, com fé em Jesus, que nós vamos conseguir gravar hoje e vamos começar com uma mensagem deste livro aqui, Caminho Espírita, de Chico Xavier, por Emmanuel e outros amigos. Abrimos aleatoriamente, caiu na lição 35, que fala o seguinte: prática espírita. Se você já consegue encontrar no serviço a fonte da paz, impedir a intromissão do desânimo à frente das boas obras e continuar trabalhando, ouvir a incompreensão e prosseguir compreendendo, sustar o impulso da cólera, ou seja, segurar, guardar paciência em todas as provações, colocar-se em lugar do próximo nas horas difíceis, ter empatia, perceber que as suas dores são iguais às dores do próximo, auxiliar, sem esperar este ou aquele pedido de auxílio, discernir entre consciência e conveniência e seguir a consciência, por mais áspero que seja o caminho que ela esteja indicando, e confiar, sem desfalecer, na vitória do bem, ainda mesmo quando tudo pareça sobre o domínio do mal. Então, guarde a certeza de que a sua prática espírita estará alcançando valioso nível de elevação. De Albino Teixeira. Vamos focar num dos comentários, de que às vezes nós achamos que tudo está sob o domínio daquilo que é mal, daquilo que nos prejudica. Porém, Deus age sempre no silêncio, e todo o mal que Ele permite é para que um bem maior possa acontecer, para conosco, para com a sociedade, para com os que nos rodeiam. Embalados nesta mensagem, começamos com a nossa prece. Mestre amado Jesus, te pedimos a sua proteção e te peço especialmente que eu possa ter condições físicas de fazer o estudo hoje, que você possa me inspirar e que este estudo seja proveitoso a todos os corações que o acompanham. Gratidão, Senhor Jesus. Fica conosco e que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós estamos estudando o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, que é o diálogo entre Kardec e o cético, que é uma das personalidades que Kardec conversa neste livro aqui. E hoje o nosso item é Origem das Ideias Espíritas Modernas. É o nosso 18º estudo, o que me deixa muito feliz, porque a gente está caminhando sem pressa, mas sem pausa, ou com pausas breves, apenas quando são essencialmente necessárias, como eu justifiquei, foi um motivo de saúde e um motivo de mudança de casa, mas estamos aqui. E este item, ele tem uma pergunta apenas do cético para Kardec. A pergunta é pequena, mas profunda, e Kardec dá uma resposta mais longa. Ele vai desenvolvendo as ideias, concatenando as ideias, vai formando a resposta. E é muito interessante, vamos lá? A pergunta do visitante, referindo-se às ideias espíritas modernas, é: uma coisa eu desejaria saber, Senhor. É o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são o resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso, poder-se-ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. Kardec responde: esta questão, Senhor, como o dissestes, é importante neste ponto de vista.
Embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o Espiritismo tivesse baseado sobre o pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar de sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas, mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa. Mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu. Quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia pré-concebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar, a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser esta crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos e etc. Sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí nada autorizava a procurar a causa além da ação de um fluido magnético, ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer nestes ruídos e nestes movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou primeiro, como eu disse igualmente. Só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou, por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu declarando pertencer à ordem dos seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesmo consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pôde-se ter conversações seguidas e obter esclarecimentos sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível. Se eu pudesse interrogar assim os seres do mundo dos infinitamente pequenos, que coisas curiosas não se aprenderia com eles? Supondo-se que, antes do descobrimento da América, existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que, na outra extremidade, haveria seres inteligentes procurando se comunicar. Ter-se-ia podido questioná-los e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia, assim, a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser,
sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências, que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E uma coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos. Como o mudo que recupera a palavra, renuncia à linguagem de sinais. Que eram os habitantes deste mundo? Eram seres à partes, fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver estas questões. Mas, até que numerosas observações deitaram luz sobre este assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto. E Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pode julgá-los. Suponhamos que, entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem ditos coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem. Ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros são muito infelizes, que eles não são seres à partes, de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar, e entre eles cada um pode reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pode-se segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos, e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos, imateriais no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório, ao qual demos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diafano, invisível em seu estado normal, mas que, em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de exposição molecular, pode-se tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Este envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo, como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo. Como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito e o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta a sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo. Vedes e reconhecereis ainda melhor, quando os tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido.
Este item, esta parte aqui do livro, muito alegra o meu coração, porque aqui a gente vê dois movimentos lindos. Primeiro, um movimento de abertura, de desejo de saber do cético. Ele se abre humildemente a Kardec e ele demonstra que ele está de coração aberto, que ele está disponível a receber o aprendizado. E Kardec, como um profundo conhecedor da alma humana, como professor, como atento observador que era, se coloca como professor. E como professor, ele desenvolve todo um raciocínio que ele vai articulando, como a gente falou, né? Ele vai colocando uma base e ele vai subindo aos poucos. E ele vai abrindo a doutrina para o cético. Porque agora, neste ponto, o cético é como se ele tivesse se convertido. E o diálogo está diferente. O diálogo está mais aberto. O diálogo está mais amoroso. Kardec dá estímulos a este aprendizado. E Kardec trata ele como um senhor. Você vê essa questão respeitosa já entre o tratamento de ambos. E isso é muito lindo, esse movimento, né? Porque você vê a evolução, você vê o aprendizado, você vê que realmente o cético está interessado em aprender. E que ele argumenta. Isso é fruto de imaginação? Isso não é? Como que é? Kardec responde. Responde linda e ricamente. Vocês perceberam que eu li para vocês primeiro que a minha garganta exige que eu vá mais devagar, pelo quadro alérgico que eu tive nos últimos dias, como falei. Mas segundo também com a intenção de que vocês vão prestando atenção e focando, escutando com os ouvidos, com o coração, para que vocês também possam ir acompanhando o desenvolvimento desse raciocínio de Kardec, esse lindo raciocínio. Aqui, antes de a gente falar mais coisas, eu quero me deter aos últimos comentários, onde Kardec coloca, né, o perispírito. Então, o espírito, o perispírito e a matéria. E que ele descreve claramente o que é o perispírito. É esse envoltório semimaterial que envolve o espírito e que liga com o corpo quando nós estamos encarnados. E que estamos no estado de condição de alma e que continua a existir quando nós deixamos o nosso corpo. Quando nós desencarnamos e estamos no estado de espírito, o perispírito ele continua a existir, envolvendo a alma. E aí é nesse perispírito que nós vemos as aparições. Aí ele coloca até quando o espírito tem a tangibilidade, ou seja, eu posso tocar, como Jesus apareceu aos apóstolos. E Tomé falou que só acreditava vendo, e Jesus fez-se tangível naquele momento pelo perispírito dele, claro, um perispírito muito evoluído, que Tomé tocasse, né? E a gente vê isso na doutrina, conforme a gente vai estudando a fundo, e Kardec sempre deixa essas sugestões, que há, sim, como o espírito aparecer, como o espírito ter esse toque. E aí, voltando aqui no início, Kardec fala, os espíritos não são o efeito, eles são a causa da doutrina. A doutrina não foi uma imaginação, não foi uma construção, não foi uma fantasia. Não, o espiritismo é uma ciência séria, estudada com profundidade. E se vocês voltarem um pouquinho nos nossos estudos aqui, na nossa sequência de vídeo, vocês vão verificar, né, desde a descrição das mesas girantes. O próprio Kardec fala que ele precisou um bom tempo de estudo, mas que ele concluiu, e aí vamos usar uma fala moderna, com A mais B, de que aquilo realmente é real, não é que era real, é real, e que tinha uma causa inteligente atrás do efeito inteligente. Então, qual que era a causa? A causa eram os espíritos. E o que Kardec observou nessa construção dele? E ele coloca aqui as categorias dos espíritos. Ele observou que quando uma pessoa deixava um envoltório corporal, ou seja, ela desencarnava, ela não se transformava milagrosamente, mas ela também não ficava adormecida. Não, ela continuava sendo ela mesma, produzindo o que ela produzia, pensando como ela pensava enquanto encarnada.
Ela só fez a passagem, ela deixou a matéria, o corpo físico, porque pertence ao físico, ao plano material, à terra, porque o nosso corpo é como uma máquina, né? Um maquinário, ele tem um X de vida, ele tem um X de fluido, mas que ele continua vivendo, sim, em outra vibração, como espírito, como o perispírito. Aí isso são estudos um pouco mais complexos, para que vocês que às vezes estão chegando possam entender a questão da reencarnação, como o perispírito se liga à matéria, resumidamente de célula a célula dentro do útero da mãe, e como ele se desliga da matéria quando há o desligamento do desencarne. Ele também vai se desligando das extremidades até chegar no centro coronário para cima, e as equipes espirituais fazem esse desenlace quando é uma morte natural. Então, o perispírito sempre existiu, né? E sempre vai existir nos dois planos. Mas voltando aqui à nossa ideia central, quem é a causa da doutrina são os espíritos. E o que Kardec coloca? Que os espíritos vieram falar de como eles vivem, de como é, por que é o plano espiritual. Aí alguns espíritos bondosos falam com a linguagem bondosa, porque isso é natural deles. Alguns espíritos que, enquanto estavam encarnados como homem, eram grosseiros, vão se comunicar como espíritos desencarnados de forma grosseira, porque a natureza não dá salto. A morte é apenas uma transição de um estado material para um estado espiritual. Sempre vivemos e sempre viveremos, porque somos espíritos imortais. Horas com experiência na Terra, horas com experiência no plano espiritual, sendo que o verdadeiro lar é o plano espiritual, porque somos filhos de Deus, de lá viemos e para lá voltaremos. Não é o que Jesus ensina? Meu reino não é deste mundo, então é do mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, assim como nós aqui na sociedade, cada pessoa tem um desenvolvimento, cada pessoa está num grau, num nível, seja intelectual, mental, psicológico, moral. E essas comunicações são feitas conforme esses graus. E onde a gente vê isso dentro da doutrina? No livro Céu e Inferno, onde há comunicações de espíritos diferentes. Aí lá você começa a ver a diferença de pensamento daquele espírito, de comunicação, de comportamento, de fala, né? Ele não deixa de ser ele mesmo porque ele desencarnou. Então lá nós vemos isso, assim como nós temos essa descrição no livro dos espíritos, né? Que é a categoria dos espíritos. Lembrando que ainda estamos na terceira ordem de espíritos inferiores, mas que sempre galgamos e sempre buscamos como foco a luz. Então um dia ainda vamos ser espíritos iluminados, mas até lá vamos caminhar um passinho por vez, não é mesmo? E aí Kardec descreve para ele que primeiro foi necessário os fenômenos que foram causados pelos espíritos, que esses fenômenos tinham uma forma de aparecer e que eles foram evoluindo conforme a evolução da própria doutrina. Isso a gente já estudou. Então primeiro tinham as mesas, depois as batidas, depois as pranchetas, aí as letras, aí foram se formando palavras, depois as médiums, né, os médiums, que foram escrevendo o que os espíritos já iam ditando pensamento por pensamento, ligação perispiritual com ligação perispiritual, perispírito com perispírito, pensamento com pensamento, e foram formando as psicografias, né? Psicografias é a grafia, a escrita que vem através de um espírito desencarnado que sugere a um médium encarnado e ele vai transferir no papel, tá? São estudos daí já dentro da mediunidade, mas são conceitos que é bom a gente ir lançando para que vocês vão pensando, para que vocês também vão se instigando a curiosidade, para que vocês vão atrás. O que a gente vê na doutrina? A lógica sempre, a razão sempre, a explicação do porquê, do para quê, de como, quem fez, onde.
E é isso que Kardec coloca aqui, né, nessa construção da resposta. E é isso que a gente também acaba colocando na fala. Veja que quando eu vou explicar o que é psicografia, é tudo dentro de uma lógica, é racional. Quando a gente vai trabalhar encarnação e desencarnação também é uma lógica, as ideias são lógicas e as ideias se encadeiam, né? Umas são sequência das outras. E Kardec vai fazendo comparações, né? Ele compara aqui os habitantes, né? Um habitante lá do Atlântico, ou seja, bem longe de onde eles estavam, se tivesse um fio ali no mar e cada um mandasse uma mensagem, a mensagem seria diferente, né? Porque cada um tem uma visão de mundo, cada um tem um jeito, assim é com os espíritos, né? Eles estão lá, temos o fio condutor aí da mediunidade, da percepção, que Kardec estudou detalhadamente, mas que ele viu que são diferentes. E aí ele coloca assim, quem eram os habitantes deste mundo? Eram os homens desencarnados, que passaram, como a gente falou, para o outro lado da vida, né? Que não é bem o outro lado da vida, porque Kardec mesmo coloca que os espíritos estão em constante comunhão conosco, em constante convivência conosco. É para uma outra vibração da existência. Apenas sem o corpo físico, apenas sem o corpo material, mas sendo o espírito imortal, sendo envolvido com o perispírito. E Kardec vai colocando, são seres à parte da humanidade? Não, são os homens que aqui estavam e que para lá voltaram. Eram bons ou maus? Depende do grau de evolução de cada um. Veja que Kardec mesmo vai colocando questões e vai respondendo essas questões. Aí ele fala que quem está aqui, se vê um ente querido que desencarnado, vai reconhecer. Por quê? Porque ele vai se mostrar com o formato do perispírito. Que daí que ele coloca essa questão do perispírito, né? Que a gente explicou. Perispírito foi uma palavra criada por Kardec para designar essa ligação entre, vou fazer aqui na minha mão, entre o espírito, o corpo físico, o que liga aqui é o perispírito. Essa parte de ligação aqui é o perispírito. Então, o espírito, como chama, é imortal. O corpo físico, que é o veículo que a gente precisa aqui na Terra para transmissão, para execução daquilo que a gente faz. E vocês desculpem aqui a pobreza do meu quadro. Eu juro que eu vou achar o pincel do quadro aqui na outra aula e a gente traz, tá bom? E aqui o perispírito é o que envolve. Então, ele comparou com uma fruta, né? O perisperma de uma fruta. Por isso a palavra perispírito. É aquilo que envolve. Aí, quando a gente desencarna, o que a gente deixa? A gente deixa para trás aqui o corpo. Mas a gente continua como espírito, com o perispírito. Então, quando há uma aparição, aparece o perispírito. Quem coordena essa inteligência que está aparecendo é o espírito. Esse espírito pode ser evoluído ou não, ele pode ser bom ou não, mal ou não, depende do grau de evolução. E esse grau de evolução, quem que faz? Para nós concluirmos o nosso raciocínio de hoje, é o próprio homem, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado. O nosso grau de evolução depende, claro, do ambiente em que nós renascemos, dos estímulos que nós recebemos, dos pais, dos professores, mas vamos lembrar uma coisa, que a gente já viu e se não viu, vale a pena rever. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Todos nós temos uma programação reencarnatória, ou seja, a gente programou, tipo um script de filme, não nos detalhes pequenos, tá, gente? Mas nos maiores acontecimentos da nossa vida, sejam eles bons ou não, houve uma programação com antecedência. Então, a gente está no melhor lugar que a gente pode estar, na melhor família com que a gente pode estar, do melhor jeito que a gente pode estar. Aí, inseridos naquele ambiente com uma programação reencarnatória, vai caber ao espírito ou à alma encarnada a vontade e a boa vontade de ele evoluir, de ele ir atrás de conhecimentos científicos, de conhecimentos tecnológicos, de conhecimentos morais e, acima de tudo, de ele colocar em prática tudo isso. E quando ele colocar em prática esse conhecimento e transmitir, ele vai evoluindo por si só. O que é a evolução? A evolução é o aprendizado, sempre para o amor, sempre para o mais, para o bom, para o belo, para aquilo que faz bem. Porque vamos lembrar que o bem é o pensar além de mim. E não é eu querer apenas
um conhecimento só para mim, isso seria egoísmo e não seria visto como bem, né? Vamos ter essa definição de bem e mal, né? Então, o bem é eu querer o bem para mim, para o meu vizinho, para você que está escutando e para outras pessoas. O mal seria, na designação espírita cristã, eu querer só para mim. Eu só quero para mim. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Isso aqui é muito bom, mas eu não vou dividir isso aqui. É como uma criança que ela tem um doce na mão e tem outras 3 com fome em volta e ela podia dividir o doce em 4 partes. Ela comeria o doce igual, né? Muitas não vão querer dividir. Aí o que a gente vê? A gente vai julgar a criança? Não, a gente sabe que ela tá numa imaturidade psicológica. O desenvolvimento neurológico dela ainda não se concluiu. Então você vai ensinar ela a dividir. Assim é com os homens. Quando nós queremos algo muito bom só para nós, quem nos ensina? Deus nos ensina, a vida nos ensina com sua eterna sabedoria e tudo aquilo que nos rodeia, nossos mentores, nossos anjos de guarda vão nos ensinar com as experiências de vida que eu posso ter sim o doce para mim, mas que eu também posso dividir. E que quanto mais eu divido, mais eu vou ter acesso àquilo do qual Deus me concedeu. Então, sempre vai depender a nossa evolução, de nós mesmos, da nossa boa vontade, da nossa entrega para o amor. E vamos lembrar que o amor tudo suporta, tudo crê. O amor é o que domina o mundo. O que domina o mundo não são os poderes, não são as grandes guerras, não são os homens, não. O que domina o mundo é Deus que domina as galáxias. É o nosso governador espiritual, Jesus. É Jesus que governa o planeta Terra. Independente de qualquer governante terrestre, é Jesus que governa. No Brasil é o nosso anjo Ismael, que veio já lá de Abraão e que vem caminhando com Jesus esforçadamente. Que na nossa cidade nós temos os espíritos que comandam, que governam, que protegem, que a nossa família tem a espiritualidade que protege, que nós temos o nosso anjo de guarda, que comanda e que governa. E o que rege tudo isso? O amor. O amor é sempre aquele que age em silêncio, o amor é sempre aquele que dá um bom conselho, o amor é sempre aquele que edifica, o amor é sempre aquele que quer o bem para todos nós. E quando a gente quer o bem, a gente quer o nosso progresso, mas a gente também quer o progresso do outro, não é mesmo? Então, finalizando a nossa fala aqui da questão, as ideias espíritas modernas, portanto, vieram-se dos espíritos que foram construindo e que foram se mostrando conforme a evolução de cada um, conforme a boa vontade de cada um. Talvez a gente tenha divagado um pouco aqui nas colocações, mas eu espero que todas possam ter sido pertinentes ao assunto, que todas possam ter feito sentido para vocês. E agradeço se vocês quiserem deixar o feedback ali nos comentários. Tenho recebido alguns comentários de incentivo e agradeço humildemente, porque me faz ter esse incentivo de que, olha, tem alguém que está vendo, isso aqui está fazendo bem para alguém. Então é um incentivo que, mesmo com as minhas dificuldades pessoais, eu possa estar aqui com vocês. E eu tô aqui muito feliz com vocês, muito feliz. A cada vídeo eu faço realmente com muito carinho, com muita entrega. É lógico que nós somos apenas instrumentos divinos, que quem está comandando é Jesus. E que o maior aprendizado da doutrina, com certeza, cabe ao coração de quem está aqui falando, né? Quem mais necessita talvez seja eu, mas o que importa é que nós possamos estar juntos, conectados, aprendendo um pouquinho a cada semana, porque de pouquinho em pouquinho nós vamos conseguir adquirir algo maior. De escada em escada nós subimos até o topo. Assim nós vamos adquirindo conhecimento, um pouquinho por vez. Se vocês tiverem dúvida, voltem aos vídeos anteriores. Se vocês têm esse vídeo, esse material no coração de vocês, se isso realmente está fazendo sentido, divulguem, por favor, compartilhem.
aperte o sininho, porque daí o YouTube vê que esse material é relevante e a gente consegue divulgar para mais pessoas. E assim vocês também conseguem me auxiliar na caridade da divulgação da nossa amada e consoladora doutrina espírita, a qual eu sou muito feliz por ter chegado até mim, que eu sei que foi por misericórdia divina. E vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma breve prece. Mestre amado Jesus, governador espiritual do planeta Terra, espiritualidade amiga, responsável e condutora deste estudo, a nossa gratidão, a nossa reverência a Jesus, a Ismael e a quem conduz este estudo e a quem conduz as nossas vidas, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo. Que a nossa semana seja iluminada e que nós possamos ter muita boa vontade e, acima de tudo, nós possamos querer agir no bem, fazer o bem e estar no bem, começando conosco mesmo. Que a boa vontade do bem prevaleça nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em cada momento, e que assim seja. Gratidão, gratidão de coração. Até a próxima semana, se assim Jesus nos permitir. Paz e luz a todos.